Graças a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no tema da festividade, João capítulo de número 19. E também eu vou estar lendo segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Enquanto os irmãos vão fazendo a localização do texto sagrado, eu quero deixar aqui a minha palavra de louvor e gratidão ao nosso Deus por ter nos permitido uma honrosa oportunidade dessa, de estar aqui com os irmãos e poder desfrutar dessa presença tão maravilhosa do nosso Deus. A minha oração é que Deus continue abençoando e prosperando cada vez mais esta obra. Dou aqui uma palavra de louvor e gratidão a Deus também pela vida do pastor Maurício, que está aqui, e a missionária Andréia também, essa querida de Deus, esse casal muito querido. E eu faço uso das palavras do apóstolo João, que disse: desejo que vá bem todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a sua alma. Amém? Aos pastores, ministros, essa igreja, como sempre, é uma igreja que tem uma recepção nota 1000, não é 10 não, é 1000. A gente é recebido com um sorriso, com carinho. Vocês são uma bênção, meus irmãos. Ao Zé a Fé, dispensa comentários, né? Vocês são a bênção de Deus. Dito isso, amém, glória a Deus. Dito isso, eu faço a leitura do texto e trago uma mensagem de Deus ao coração dos irmãos. Está escrito em João, capítulo de número 19, versículo de número 30, diz: é quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando-se a cabeça, entregou o seu espírito. Agora, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Algumas versões vai estar no versículo 14, mas a mensagem é a mesma. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Obrigado, ocupe o seu assento, desde que não impeça de você dar glória a Jesus. Meus irmãos, esse evangelho de João é um evangelho muito peculiar. A Bíblia Sagrada diz que a finalidade, porque João escreveu este evangelho, é para que todos creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que aquelas pessoas que passem a crer em Jesus, elas venham ter vida abundante em seu nome. A ênfase desse evangelho é para que as pessoas creiam na pessoa bendita de Jesus Cristo, quem Ele é. E você pode ver nos sinais que esse evangelho registra, que Jesus operou. Por exemplo, quando Ele ressuscitou a Lázaro, a Bíblia diz que muitos passaram a crer nele através daquele episódio milagroso que o Senhor assim o operou. E nós podemos ver a grandeza do Senhor Jesus Cristo em cada capítulo desse evangelho. E João, ele mostra que Jesus, capítulo 1 do evangelho de João, Jesus é o verbo, é o Deus que tomou a forma humana. No capítulo 2, Jesus Cristo é o transformador, é aquele que transforma o ser humano, mas também transforma tristezas em alegrias. No capítulo 3, apresenta Jesus como aquele que nos regenera, como filho unigênito do Pai. No capítulo 4, mostra Jesus como a fonte de água que faz jorrar para a vida eterna. No capítulo 5, apresenta Jesus como trabalhador incansável, pois ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Em João capítulo 6, apresenta Jesus como o pão da vida. Em João 7, a água da vida. Em João 8, ele é o perdoador dos pecados, ele é o nosso advogado fiel. Em João 9, ele é a luz do mundo. Em João 10, ele é o bom pastor. Em João 11, ele é o amigo fiel. Em João 12, ele é o trigo que cai na terra e morre para dar muitos frutos. Em João 13, ele é o mestre que dá o exemplo a ser seguido. Em João 14, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Em João 15, ele é a videira verdadeira.
Em João 16, ele é a nossa paz. Em João 17, ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós eternamente. Em João capítulo 18, ele é o cordeiro mudo. Em João capítulo 19, ele é o sacrifício perfeito. No capítulo de número 20, ele é a ressurreição e a vida. E no capítulo 21, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aplaude, mas dá glória a Deus, hein? Aleluia. Quando Jesus está na cruz do Calvário e ele dá o maior de todos os brados da história, que é o tema da festividade, e ele diz as palavras gregas tetelestai, que significa está consumado. Esta palavra, ela implica pelo menos em 3 coisas quando a Bíblia diz que está consumado. Primeira coisa, Jesus está dizendo que ele cumpriu toda a obra que o Pai tinha determinado. Então perceba, a cruz do Calvário não é um acidente. A cruz do Calvário não é uma obra do acaso. A cruz do Calvário era plano de Deus na terra. E detalhe, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha planejado salvar o ser humano através da obra de Cristo na cruz. Então perceba, não foi os homens que tiraram a vida de Jesus, porque ele mesmo falou, ninguém tira a minha vida, é eu que estou entregando a minha vida e depois tornarei a tomá-la novamente. E o fato é que na cruz, ele mesmo disse, a ti, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Então não mataram Jesus, foi ele que entregou a vida dele. E você pegou esse mistério? E por quê? Porque isso é o que? Era uma entrega voluntária, entende? Ele se entrega voluntariamente, porque era um plano que veio desde a eternidade. Agora perceba isso aqui, em Efésios fala que esse plano é antes da fundação do mundo. Então nem eu e você tínhamos existido, e nem muito menos pecado, mas Deus já tinha feito o plano da salvação. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a solução vem primeiro do que o problema. Vocês não entenderam, mas eu vou repetir. Antes de existir o problema do pecado, já existia a solução em Jesus Cristo nosso Senhor. Quer que eu te diga uma palavra para alegrar o seu coração? Antes de existir o problema que você está passando, Deus já tinha a solução para ele. Aleluia! Glória a Deus! Porque a cruz não é acidente, é uma obra que Deus, o Pai, estabeleceu para que fosse feita. Segundo, quando Jesus disse, está consumado, é claro, Jesus ele satisfez toda a justiça de Deus, pagando a dívida do pecado. E agora, por causa dessa dívida que foi paga, nós podemos ter um relacionamento direto com o Pai. Porque você sabe que a única coisa que nos coloca em inimizade contra Deus é justamente o pecado. A Bíblia diz que a ira de Deus é contra os pecadores. Mas agora Jesus, ele sofreu a ira que os nossos pecados ocasionavam, para quê? Para trazer a nós essa reconciliação com Deus, essa reconciliação com o Pai. E agora, por nós estarmos reconciliados com o Pai, nós podemos agora ter uma amizade com Deus. Agora pensa só numa coisa, será que existe maior honra do que essa nessa vida? De ser um crente lavado e remido no sangue de Jesus e de poder dizer, eu sou amigo de Deus? Porque Jesus falou, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo de amigos. Aquela aliança que foi rompida no Éden, Jesus ele restaurou essa aliança. Agora eu vou dizer uma grande verdade para você, você não é qualquer coisa, você é amigo de Deus. Quantos celebram a Deus por essa amizade? Então levante a mão e dê glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro, meu Deus, que coisa maravilhosa. Quando Jesus, ele diz está consumado, ele está garantindo a vida eterna, porque ele triunfou sobre Satanás,
sobre os demônios e ele triunfou também sobre a própria morte. E agora, por isso que ele pode dizer: eu vou para o Pai preparar lugar, mas eu voltarei para buscar vocês. Porque aonde eu estou, eu quero que também vocês estejam comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, crer em Jesus, meus irmãos, crer em Jesus, crer no Evangelho, é ter o poder, a capacidade de desfrutar de todas as bênçãos espirituais. Está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito e louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou, não é com algumas, mas com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ora, a Bíblia está dizendo que nós não seremos abençoados. A Bíblia está dizendo que Deus já nos abençoou. E pastor, com qual bênção Jesus já me abençoou? Diga, com a mão direita levantada: eu sou abençoado com todas as bênçãos. Não me faltam as bênçãos de Deus na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos amados, meus pastores queridos e honrados, eu poderia aqui discorrer nesta noite gloriosa e passaríamos, e eu não digo isso por dizer, eu digo com propriedade, por causa das Escrituras, nós poderíamos passar, pastor Azor, a noite inteira falando das bênçãos, dos benefícios do estar consumado. Eu poderia falar da cura divina, porque pelas pisaduras somos sarados, isso está incluído nesse plano. Existem inúmeras bênçãos que Deus nos deu a partir desse brado. Está consumado. Então perceba só, não daria tempo para nós enumerarmos todas as bênçãos que advêm da cruz do Calvário, da obra da cruz do Calvário. Então por isso o Espírito Santo me direcionou a falar de 3 poderosas bênçãos que está disponível para nós. E eu fiz questão de ler com os irmãos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Se não for lhe cansar, por favor, com a mão direita levantada, diga: a bênção da graça, a bênção do amor e a bênção da intimidade. E agora eu vou discorrer sobre essas 3 bênçãos. E não se esqueçam, todas as bênçãos que você precisa, você tem acesso pela fé. Se você crê na obra da cruz, se você crê na morte e ressurreição, se você crê no está consumado, você tem direito à salvação da família, você tem direito à cura divina, você tem direito. Mas esse direito é por causa dos nossos méritos? É porque eu sou uma pessoa de oração, eu sou uma pessoa de jejum? Não. Os direitos que eu tenho não é pelo que eu fiz, é pelo que Jesus já fez, ok? Então vamos lá, agora discorrendo, eu quero falar dessa primeira bênção, que é uma bênção assim, estrondosa, que é a bênção da graça. Primeiro, o que é a graça? A graça, eu vou resumir em poucas palavras, porque ela tem uma abrangência muito grande em seu significado. Mas graça, essa palavra grega, no caso é charis no grego, ela significa a boa vontade de Deus para nós, a amável bondade de Deus e ainda o favor de Deus que nós não merecemos. Nós não merecíamos absolutamente nada. Por termos uma vida pecaminosa, como todos nós, um dia já estivemos nessas condições, ok? Nós não tínhamos merecimento de nada, pelo contrário. O nosso merecimento era juízo, era condenação e etc, e etc. Mas o nosso Deus é tão gracioso, Ele falou assim: você não merece nada, mas eu te dou tudo. Eu vou repetir. Eu e você não merecíamos nada, mas pela graça Ele nos dá. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.
Isso, vai sempre aplaudindo e dando glória. Não esquece do glória, hein? Glória a Deus. Agora escute, a graça ainda é mais do que o favor imerecido de Cristo. A graça é todo o bem de Deus agindo e beneficiando a nossa vida. É o mais forte, vindo em favor do mais fraco. É o Senhor exercendo a sua santa influência sobre nós. E o bom disso tudo é que a graça de Cristo, Ele tem disponibilizado a todos a eles que se rendem humildemente. Pastor, o que eu preciso para receber graça? Primeiro, já disse, você tem que crer na obra da cruz, não está consumado. Segundo, você tem que ser uma pessoa que se renda à obra de Jesus sendo humilde. Porque em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz assim: vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e todos sejam sujeitos uns aos outros. Porque Deus dá graça, para quem? Para os humildes, mas Ele resiste ao soberbo. O soberbo quem que é? É aquele que bate no peito e diz: o que eu preciso é do meu dinheiro, dos meus bens, eu não preciso de Deus, eu não preciso de ajuda de ninguém, eu me garanto nos meus diplomas, eu me garanto na minha saúde, eu me garanto naquilo que eu tenho. Esse é o soberbo. Você sabia que até você reconhece um soberbo, sabe como? Porque ele não reconhece que tudo que ele tem foi Deus que deu. Por isso que tem gente que é ruim de dar glória a Deus. Por que ele não dá glória a Deus? Porque ele tem arrogância no coração. Porque quando você dá glória a Deus, você está dizendo: eu não era digno de nada, mas é Deus que tem me abençoado poderosamente. Aleluia. Agora, para o soberbo, o que Deus fala para ele? Te vira e dá teu jeito. Agora, para o humilde, sabe o que Deus faz? Deus abre a porta e fala: passa, 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 passa. Aleluia! Nesta noite, Deus vai derramar uma cachoeira de graça aqui dentro desta casa. Aleluia. A graça de Jesus, ela é crescente. Veja só que coisa tremenda. 2 Pedro 3,18 diz que nós devemos crescer nessa graça. A graça de Jesus também, ela pode ser multiplicada. 2 Pedro 1,2. Veja, a Bíblia diz que a paz seja multiplicada. Eu não estou falando uma graça aumentada, eu estou falando de uma graça multiplicada. É uma multiplicação. Porque quando você começa a multiplicar, só aumenta, 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 e chega uma hora que não dá mais nem cálculo. E Jesus, Ele vai fazer isso nessa noite, Ele vai multiplicar a graça na tua casa, a graça na tua vida, a graça no teu... É graça. E outra coisa a mais, nós podemos ser tão abençoados com a graça de Deus, que está escrito em Atos 6,8. E Estevão, um homem cheio de graça. O que é cheio? Completamente tomado pela graça de Deus. Então não vai ter uma área da sua vida que não vai ter a graça de Deus. E eu pergunto aqui nessa noite: quantos querem e quantos creem que vão sair daqui cheio da graça? Amém. Agora perceba só isso aqui. A graça é um grande fortificante. Está escrito em 2 Timóteo 2,1 e 1 Pedro 5,12. Primeiro, Paulo fala a Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo. Então, sempre que você perceber que você está ficando fraco, o que você pede para Deus? Me dá a bênção da graça. Porque aí quando você se sentir, eu estou fraco, não estou aguentando, não vou resistir, aí você pega e fala: opa, está consumado, a obra já foi feita, eu tenho acesso à bênção da graça. Aí quando você pensa que vai cair, não vai resistir, aí o Pai pega e fala: receba a graça, receba a graça, receba a graça. Esta noite eu recebo a direção do Espírito Santo para saber e entender que há pessoas que entraram aqui fracos devido às lutas, às provações que tem enfrentado, mas Deus, através da sua graça, vai te fortalecer poderosamente.
1 Pedro 5,12 está escrito: vocês estão de pé por causa da graça. Sabe por que você não vai parar? Por causa da graça. Sabe por que você não vai se render à fraqueza? Por causa da graça. Sabe por que você não vai desistir? Por causa da graça. Sabe por que você não vai parar de congregar? Por causa da graça. Glória a Deus. Outra coisa, a graça de Cristo é suficiente. Tudo que nós precisamos é da graça. Por quê? Um dia Paulo estava orando: Deus, socorre-me, tira esse espinho da minha carne. E ali a resposta de Jesus foi para ele o quê? A minha graça te basta. O que basta? Jesus está dizendo: tudo que você precisa para suportar e vencer isso é o quê? É a graça. Você não precisa de mais nada, só você receber a minha graça. Quantas mulheres que estão aqui, às vezes vivendo uma luta dentro da sua própria casa, e você fala: meu Deus, como suportar uma coisa dessa? Às vezes passando um processo difícil na saúde, ou até mesmo um trabalho, perseguição, e você tem vivido angústias ali dentro, que quando você acorda de manhã, que você lembra que você tem que enfrentar aquela situação, dá até um desgosto. Mas sabe o que Deus tem para você? Deus tem graça para você. Porque por que Deus nos permite estar em um momento como esse de fraqueza? Por que Deus permite? Porque a Bíblia diz que o poder de Deus é aperfeiçoado quando? Na fraqueza. Lembra Gideão? Gideão tinha 32 mil. E Deus deixou ele com 300. Mas qual que é o sentido aqui? É sentido de fraqueza. Porque se o povo vence com 32 mil, o povo ia bater no peito e ia dizer: nós vencemos porque o nosso exército é grande. Agora, quando o povo venceu com pouca gente, com fraqueza, o que o povo vai dizer? Nós só pudemos vencer porque Deus nos deu a vitória. Quer que eu diga uma coisa para você? Tem momentos da sua vida que você verdadeiramente vai se sentir assim, para baixo. Você vai se sentir incapaz. Esse é o propósito de Deus em determinadas situações. Sabe para quê? Para você nunca se vangloriar. Para você nunca bater no peito e dizer: eu conquistei com a força do meu braço. Não foi com a força do seu braço. Você fez, você conquistou. Ah, eu tenho um salário grande. É a graça. Ah, pastor, eu tenho uma família abençoada. É a graça. É a graça. Outra coisa, a graça de Deus, isso aqui é só para crente, hein? Dá glória agora. A graça de Deus, ela é maior do que o pecado, ok? A graça de Deus é maior do que o pecado. Tiago 4,6 está escrito: antes da maior graça. Qual é o contexto ali? O contexto é de pessoas que estão tendo amizade com o mundo e pecando contra Deus. Aí Tiago está dizendo: em vez de vocês se renderem à tentação e ao pecado neste mundo, por que vocês não se rendam à graça de Deus? Porque eu digo, olha o que eu vou repetir, olha o que eu vou dizer para vocês: a graça é maior do que a tentação e maior do que o pecado. Por quê? Porque o pecado enche e a graça transborda. Romanos 5,20: onde o pecado abundou, o que aconteceu? Superabundou a graça. Escute, eu já ouvi nessa caminhada pastoral, alguns anos pastoreando, eu já tive muitas experiências de pessoas chegarem até mim e dizer: pastor, eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo abandonar esse vício, eu não consigo abrir mão desse hábito que eu sei que Deus não se agrada dele. Eu falei: sabe por que você não consegue se desvencilhar disso e vencer? Porque você está tentando com a sua força. Mas a partir do momento que você se render à graça de Deus, Deus vai te capacitar a vencer isso. E nesta noite, se tem alguém aqui, escute, eu estou pregando Bíblia, eu não vim aqui pastorear os irmãos, até porque você já tem um ótimo pastor que pastoreia muito bem vocês. Mas eu quero dizer, existem pessoas que às vezes estão viciadas na pornografia, outro viciado em mentir, e caluniar, falar mal da vida dos outros. É vício isso, é manias. Existem pessoas que são viciadas em comprar e não pagar. Existem pessoas que são viciadas em cigarro, em beber, entende? E aí, se você tentar sair disso com a sua própria força, você nunca vai sair. Mas se você se render
A graça de Deus e dizer: Deus, me dá graça. Você vai entender o poder da graça de Deus sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. E agora vamos lá ainda mais. A graça de Deus, encerrando esse primeiro ponto. A graça de Jesus Cristo sobre a nossa vida, é ela que nos dá a capacidade para fazer o que precisamos fazer. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, Paulo falou: trabalhei muito mais do que todos. Ele está se referindo aos outros apóstolos. Mas ele diz: não eu, mas a graça de Deus que está sobre mim. O que Paulo está dizendo? O que Paulo está dizendo? Eu jejuei por causa da graça. Eu orei por causa da graça. Eu evangelizei por causa da graça. Eu fiz a obra por causa da graça. Eu ganhei almas por causa da graça. Tenho um ministério abençoado por causa da graça. Então ele está dizendo: tudo que eu preciso para avançar, tudo que eu preciso para fazer, vem através da graça. Uma vez eu ouvi um testemunho que impactou a minha vida. Um jovem moço, sempre quando eu prego sobre graça eu cito isso. Um jovem moço chegou para um pastor que tinha um ministério relevante e falou para ele: pastor, qual é o segredo de ter um ministério tão abençoado assim? Quantas horas o senhor ora por dia? Ele falou: graça. Não, pastor, eu estou perguntando quantos dias o senhor jejua na semana. Ele falou: graça. Pastor, o senhor não está me entendendo. Eu estou falando quantas vezes o senhor sobe no monte ou fica na igreja orando. E ele falou: meu filho, é você que não está me entendendo. Porque se eu oro, é por causa da graça. Se eu jejuo, é por causa da graça. Ou seja, tudo que eu faço é por causa da graça. Sabe por que você está aqui nesse congresso? Por causa da graça. Sabe por que você congrega nessa igreja? Por causa da graça. Sabe por que você vai permanecer dando fruto? Por causa da graça. Sabe por que você vai prosperar aqui nesse lugar? Por causa da graça. É graça. Sabe por que você está de mão levantada e dando glória? É a graça. É a graça. Quem pode levantar as duas mãos o mais alto que você pode agora? E eu vou lhe dar 30 segundos só para você dar glória a Deus, falar em língua estranha e exaltar o nome do Senhor, porque vai começar a cair aqui uma cachoeira de graça, uma avalanche de graça. Deus vai te envolver com tanta graça que você vai fazer, vai trabalhar, vai operar, vai realizar, vai dizimar, vai ofertar, vai fazer o que tem que fazer por causa da graça. Aponta para o seu vizinho aí do lado e diga: seja tomado pela graça de Deus aí agora. Eita, chocaia. Elebandara xanda candora basúpia. Ebacalabachande comanai. Elabacandarabaxande. Recebe o que Deus está te dando. É noite de receber graça. É noite de receber a graça. Oh, meu Deus do céu. Eu estou sentindo que Jesus quer renovar crente aqui. Eita, meu Deus, está descendo aqui, hein? Aleluia. 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 Vai começar a descer aqui, missionário André, variedade de línguas e mistérios agora. Abre a tua boca e comece a adorar. Porque enquanto você abre a tua boca e começa a adorar, Deus vai descer com graça aqui agora. Adora pela graça, sinta a presença pela graça. Adore a Deus, fale em mistérios. É graça, é graça, é graça, é graça, é graça. Amém. A segunda bênção
A bênção do amor, oh meu Deus do céu, a bênção do amor. Está escrito, eu vou me basear aqui, primeiro, o que significa amor? Amor, a palavra amor é agape aqui no caso, significa benevolência, cercar de cuidados amorosos. Quer que eu te diga uma verdade? Você não está cercado de problemas, você está cercado pelos cuidados amorosos do seu Deus. No amor, nós somos cercados por todos os lados que você vai. Tem o amor de Deus. Em cada detalhe da sua vida, lá está o amor de Deus. Em Romanos 8:31, fala do cântico da vitória, está falando do amor de Deus revelado a nós. Olha o que diz aí: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeiro, escute isso aqui, minha gente querida. No amor, oh meu Deus do céu. Primeiro, a maior demonstração de amor de Deus para conosco está na sua entrega. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus falou, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida. Agora perceba, Jesus, ele não só morreu por nós, mas ele viveu por nós. São dois níveis diferentes. Porque morrer, você morre quantas vezes? Uma vez. E agora viver? É uma vida inteira. Eu já ouvi pessoas dizendo, e eu não duvido, eu morro pela minha família, eu não duvido, claro que sim. Eu morro pela minha casa, ok. Eu morro pela minha esposa, eu sou capaz, se tiver que escolher entre eu e meus filhos, eu morro pelos meus filhos. Eu acredito nisso. Só que agora eu digo para você, tá bom, você tem coragem de morrer. Agora eu pergunto, você tem coragem de viver por eles? Porque morrer você só morre uma vez, agora viver é diariamente. Amor é isso, não é só uma entrega e a disposição para morrer por alguém, é viver por alguém. Agora vai aqui uma palavra, é por isso que ninguém casa para ser feliz. Você casa para fazer uma pessoa feliz. Até porque quem me faz feliz é Jesus Cristo. E uma pessoa feliz, banhada no amor de Deus, vai fazer outra feliz e vai banhar ela no amor. Mas vamos lá, olha só isso aqui, coisa tremenda. No amor, eu tenho Deus por mim. Olha o que a Bíblia está dizendo. Se Deus é por mim, irmão, eu pergunto, é uma pergunta que até hoje ninguém conseguiu responder. Se Deus é por mim, quem que vai ser contra mim? Ora essa. Quem é que pode ser contrário? Ah, pastor, mas tem pessoa maldosa. O problema é dele. Mas se Deus é o teu favor, já é o suficiente. Em Isaías 64, verso 4, diz assim, ó. Nunca se viu com os olhos, nem com os ouvidos se ouviu, nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Quer que eu diga uma coisa para você? Você está esperando em Deus, crê. Você crê não está consumado? Jesus trabalha por você. Jesus. Pastor, então o que eu faço? Descansa, deita e dorme, porque Ele pelejará por vós, e vós calareis. Essa luta não é sua, Deus já tomou essa luta por você. Esta prova não é sua, é Deus que dará jeito nela. Essa batalha não é sua, é Deus que guerreia por você. Glória a Deus, glória a Deus. No verso 32 ele diz assim, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Olha o que diz a Bíblia, se Deus já nos deu Jesus, que é a maior bênção de todas, Jesus é o tudo, né? Olha o que o texto está dizendo, se Deus já nos deu tudo, o que você acha que Deus não pode fazer por você se Ele já te deu tudo? Tem gente que, perceba-se, quando nós éramos inimigos de Deus, Romanos 5,8 diz, quando nós sendo inimigos de Deus, Deus entregou o seu Filho por nós. Agora escute isso aqui, pelo amor de Deus. Se quando eu e você éramos inimigos,
Deus deu Jesus por nós. Agora você é filho de Deus, agora você é servo de Deus. O que Deus não pode fazer por você? Aí tem gente que está aqui nessa noite, oh meu Deus do céu, e está preocupado, o que vai ser amanhã, o que vai acontecer comigo amanhã, o que vai acontecer com a minha casa, como que eu vou ajeitar as coisas, como que eu vou pagar isso, como que eu vou manter isso. Ora, se Ele já nos deu tudo, será que Ele não pode suprir as nossas necessidades? Levante a mão e receba esta profecia. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. No amor, no amor, Deus peleja por mim. No amor, Deus, Ele supre as minhas necessidades, Ele me alcança dentro das minhas necessidades. Seria inútil eu pedir para os irmãos levantar a mão e perguntar quem tem uma necessidade em alguma área da vida. Todo mundo aqui tem uma necessidade, mas Deus não vai deixar lacuna vazia na sua vida. Vou repetir, Deus não vai deixar espaço vazio na sua vida. Deus com seu amor vai suprir a sua necessidade. Agora outra coisa que Deus faz no amor, aí ele chega no verso 33 e 34, ele fala duas coisas. Primeiro, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem justifica. Quando o homem peca, ele tem um salário, que é o pecado, e ele está manchado na justiça divina. E qual é a recompensa de alguém que peca e não tem o perdão dos pecados? Vai para o inferno, ok? Só que agora a Bíblia está dizendo que eu e você somos escolhidos de Deus. Você crê no está consumado. Agora vem Paulo e fala, quem intentará o quê? Acusação. Às vezes tem pessoas, o Espírito me revela isso pela palavra. Tem pessoas que entraram aqui com a consciência pesada. O diabo martelando a sua cabeça, a sua consciência. Você não é nem digno de estar com essa roupa da Use a Fé, esse uniforme. Você nem é digno de estar aqui congregando e de fazer parte dessa família. Na verdade, ninguém é digno de nada. E agora eu vou dizer uma coisa. Uma vez, missionária Andréia, diz a história, a biografia de Martinho Lutero, grande reformador. Chegaram para ele, pastor Maurício, o diabo se materializou para ele. E desenrolou um pergaminho e mostrou para ele todos os pecados dele. Irmão, pensa que era quilométrico o pergaminho. O horário, o dia e a hora que ele tinha pecado. O diabo chegou quando ele estava com 88 anos mais ou menos. E falou, você acha que você vai ser salvo? Depois de ter cometido tudo isso de pecado? E ele pegou, olhou para o diabo e falou, você só esqueceu de uma coisa. De escrever embaixo desse pergaminho. O sangue de Jesus me perdoa de todos os meus pecados. Aleluia. Esta noite toda acusação de Satanás vai cair contra a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não precisa sofrer mais esta acusação. Pastor, eu falei, eu escorreguei, mas a Bíblia Sagrada diz, se alguém pecar, há um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Deus vai restaurar você, Deus vai limpar suas vestes, Deus vai te levantar. O diabo não pode mais lhe acusar, porque no amor de Deus, toda acusação caia nesta noite. Caia. Aleluia. Você sabe por que tem gente que é fraca também para adorar a Deus? Aí ela vai adorar, aí o diabo fica dizendo, mas como você vai adorar? Você fez isso, você fez aquilo, você é isso, você é aquilo. E a pessoa tem até vergonha de levantar a mão, de glorificar, de sentir Deus. Lembra Pedro quando estava correndo em João 20, estava correndo para ir até o sepulcro e estava correndo junto com João, mas de repente João correu e ele parou. Por que ele parou? Lembrou que tinha negado Jesus, a consciência pesou e a caminhada dele parou. Tem gente que a sua caminhada está perdendo a força, está desanimando, por quê? Porque a consciência está acusando. O Espírito me revela esta verdade aqui, mas nesta noite você tem que entender que o acusador pelo sangue de Jesus, ele já caiu nesta noite. Por favor, de modo geral, todos põem a mão na sua cabeça agora, por gentileza, e diga como um brado bem forte, diga, pelo sangue de Jesus. Você pode fazer melhor, diga, pelo sangue de Jesus,
toda acusação contra a minha vida está apagada agora. Eu recebo o amor de Deus, toda acusação caia. Adore a Deus se você crê nesta palavra. Adore a Deus se você crê nesta palavra. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não pode, a Bíblia diz que não pode nem acusação e nem muito menos condenação. Você não é um condenado, porque você já não é mais escravo do pecado. Satanás não pode te escravizar. Você é livre, você é livre, você é livre, você é livre. Você não está sob condenação. Você não é um prisioneiro de Satanás. Jesus te libertou, Jesus te libertou, Jesus te libertou. Pelo amor de Deus, adore esse Deus, porque toda condenação caia hoje em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Anacandebla sobre canto labachande colmanai. Eu estou sentindo que tem uma glória de Deus aqui dentro desta casa. Era mande cova sobre que me ande com manai. Era baixande com manara xere me cando na bacaia. É plebe tchau pra núbia canda lá prasterca. Ele baixando a canto replesterca mande com manai. Agora percebe isso aqui comigo e aumenta o som dessa adoração, porque nós vamos mergulhar aqui. Aí Paulo continua dizendo: Cristo morreu e ressuscitou, por isso não há condenação. Agora ele diz: quem poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Aí ele diz: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Olha bem aqui para minha face aqui agora. Sabe o que significa ser mais que vencedor? É ser totalmente vitorioso. É ter uma vitória inigualável. Levanta a mão que eu profetizo. Deus vai te dar, fora, estou falando fora o que Deus já fez por nós. Eu estou dizendo pessoalmente, particularmente, eu estou profetizando, é pela fé, estou profetizando. Antes de acabar esse mês, Deus vai te dar uma vitória inigualável. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Você é mais que vencer. Eu vou descer para profetizar isso aqui. Essa tribulação não te para, essa luta não te para, essa dor não te para, esse problema não te para. Você é mais. Alai joquemi na candala sobre que me ande como anai. Ele baixando a candereba súbia, era baixando como a nácia canto labrasterca, ele baixando calabassúbia. Se você puder, é só se puder, põe a mão em alguém que está perto de você e diga para ele: hoje Deus te dá uma vitória inigualável. Recebe, 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 recebe. Quem vai receber? Quem vai receber? Quem vai receber? Quem receba. Era machande comanai. Aleluia. Deus te dá uma vitória inigualável. 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 Deus te dá. Oh, meu Deus do céu.
Deus, onde tiver uma boca aberta, te louvando e te glorificando, derrama o teu poder agora. Derrama o teu poder agora. Seja renovado no poder do Espírito Santo. Receba aí agora. Eu vou para a conclusão, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Tem uma graça de Deus aqui, gente. Aleluia. Terceira bênção advinda da cruz do Calvário, do está consumado. A comunhão do Espírito Santo. Se essa palavra não alegrar o seu coração, que eu vou dizer agora, eu não sei mais o que pode te alegrar. Comunhão significa relação, intimidade. Na intimidade com o Espírito Santo, nós temos um parceiro que nos ajuda a carregar os fardos desta vida. Romanos 8:26 está escrito: nós não sabemos pedir, orar como convém, mas o Espírito Santo ajuda. Você sabe o que significa ajuda? Significa, essa palavra, no original, muito obrigado, meu bem. Essa palavra significa alguém que assume o controle, toma a direção e trabalha conosco lado a lado. Tem coisa que eu e você jamais vamos conseguir carregar sozinho. Mas quando você não consegue carregar, aí você fala: Espírito Santo, ele vem do teu lado e diz: eu sou teu companheiro. Você não vai naufragar. Eu pego na sua mão, te esforço e te levanto. Oh, glória seja dada ao poderoso nome de Jesus Cristo. Na intimidade do Espírito Santo, meus irmãos, é claro que não dá tempo para falar tudo, mas selecionei alguns aqui. Primeiro, na intimidade com o Espírito Santo, nós temos o fruto do Espírito gerado em nós. O que é o fruto do Espírito? O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a temperança e a mansidão. Primeiro, na intimidade do Espírito Santo, nós temos o amor. O amor. Você sabia que o que mantém a chama do fervor espiritual aceso na nossa vida é o amor? Jesus, ele disse em Apocalipse capítulo 2, ele disse assim: Efésios, eu tenho contra vocês uma coisa: vocês deixaram o primeiro amor. Arrepende-te onde você caíste, e arrepende-te, volte a praticar as primeiras obras, para que eu não arranque de ti o teu castiçal. Escute essa: castiçal é aquilo que pega fogo, que ilumina. Então, aqui está a mensagem. Jesus estava dizendo: sabe por que vocês não têm mais fervor espiritual? Porque já não tem mais o mesmo amor. Agora escute, percebe isso aqui comigo. Olha só, amor, primeiro, amor fala de fervor espiritual. Segundo, amor fala de entrega. Toda pessoa que ama, ela faz o quê? Ela se doa, ela se entrega. Por que você, e eu não estou rasgando cera aqui, Deus sabe que eu não preciso disso. Por que você vê o teu pastor, enfim, os pastores que auxiliam ele, sempre chega primeiro, organiza, muitas vezes é o último a sair, faz isso, faz aquilo, porque é o amor que nos faz fazer isso. O amor nos faz chegar primeiro, o amor nos faz sair por último, o amor nos faz querer saber se a pessoa está bem. Isso é o amor. Agora, veja comigo, imagine você viver um relacionamento, num casamento sem amor.
Imagine você conviver com uma pessoa sem amor. Agora eu digo para você, como que você quer servir a Jesus, como que você quer adorar a Deus sem ter amor? Você já imaginou a adoração de alguém que não ama? Você já imaginou o culto de alguém que não ama? Ele não ama, ele não entrega, ele não se rasga. O irmão da direita sente, o irmão da esquerda recebe, o irmão de trás chega a virar pirueta, o irmão da frente chora e ele está lá, indiferente, como se nada tivesse acontecendo. Parece que depois da pandemia, parece que o povo está meio gelado. Até hoje parece que está fazendo distanciamento espiritual. Sabe o que eu digo para você? Eu tenho o prazer de chegar e dar com a mão no meu irmão e dizer, que prazer estar aqui contigo. Eu tenho um prazer de estar reunido com os meus irmãos e cultuar a presença de Deus. E se for preciso suar do lado dele, nós soa do lado dele. Se for preciso entregar o meu culto de tal maneira que a tua chapinha venha desmanchar, desmancha essa chapinha. Ah, pastor, mas vai amassar minha roupa, eu lá quero saber que a roupa vai amassar. Eu quero entregar tudo que eu tenho para Deus. Aleluia. É dar um glória a Deus com amor. É falar uma língua estranha com amor. É dizer um aleluia com amor. Aleluia. É ouvir a palavra com amor. É entregar os louvores com amor. Quantos querem queimar pela presença de Deus aqui? Eu vou te dar 30 segundos só para você rasgar o teu coração aí agora. Como os 2 discípulos de Emaús, ai, o nosso coração queimava, enquanto ele falava, pastor Maurício, parece que tem gente que está no automático, entra e sai, nada muda, mas Deus quer uma entrega de amor, Deus quer um culto de amor, Deus quer uma adoração em amor. Ah, meu Deus do céu. Segundo, minha gente, eu já vou começar a concluir. O fruto do Espírito, alegria. Imagine alguém servir a Deus sem alegria. Tem gente que pensa que para servir a Deus é só quando o tempo está favorável. É só quando as coisas estão boas. Não, eu só vou no culto quando as coisas estão boas. Você está equivocado. Sabe por quê? Porque às vezes a situação pode estar estreita lá para o teu lado, para o lado da tua casa. Mas tem uma coisa que ninguém pode arrancar de você: a alegria da salvação. Quem tem alegria de ser salvo aqui? Deixa eu ver quem tem alegria. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu não consigo entender, eu vou até descer aqui, irmão. Tem gente que parece que lá fora na rua ele sorri para todo mundo, ele fala com todo mundo, ele faz piadinha, ele dá risada. Parece que ele chega aqui dentro da casa de Deus e ele entristece. Vai entender um negócio desse? Olha o que Davi falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 100, servi ao Senhor com alegria. Sabe o que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 8? E ele que eu ungi com óleo de alegria. Um coração alegre aformoseia o rosto. Hoje a alegria que vai vir na tua alma é a alegria de ser um crente salvo. É a alegria da eternidade dentro de você. Ele jocando que videge vasso canto labassande colmanai. Derabassuri me quece a colvassubria. Derai de rebre que ontre face a colvassubre que me desce a canto na braçai. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer: Deus vai derramar alegria na sua alma hoje.
Eu não sei o que tem roubado a tua alegria, eu não sei o que tem roubado o teu deleite no Senhor, o seu prazer no Senhor, mas esta noite Deus te trouxe aqui nesse congresso para dizer: levanta a tua cabeça, alegra a tua alma, porque a bênção já foi te dada, o preço já foi pago, você tem a bênção da comunhão do Espírito Santo. Recebe alegria, recebe alegria, receba alegria. Receba alegria. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu falo do último fruto. Qual que é o outro gomo do fruto do Espírito? A paz. O que é a paz? A paz não é ausência de guerra. Qual que é a paz do mundo? Estou com saúde, estou tudo bem, não tem nenhum problema em casa, então eu tenho paz. Qual que é a paz de Deus que excede todo entendimento? O mundo pode estar caindo do outro lado, mas você tem paz para dormir, paz para acordar, paz para viver. E por que você tem paz? João capítulo de número 20, quando Jesus ressuscitou, apareceu no meio dos discípulos porque fecharam as portas porque estava com medo. Jesus pegou e disse assim: a paz seja convosco. Mas como ter paz se tem gente que está ameaçando, se tem gente que está matando? Como ter paz? Porque o texto diz que Jesus, primeiro, ele entrou com as portas fechadas. Para Jesus não existe porta fechada. Segundo, ele se colocou no meio, ele se colocou no centro. Então como que eu tenho paz? Se Jesus é o centro da minha vida, eu vou ter paz. E por que eu vou ter paz? Porque eu sei que Ele está no controle da minha história. Quem crê que Jesus está no controle da história da sua vida nesta noite? Tem pessoas, missionária Andréia, que muitas vezes olham assim e vê aquele crente sorrindo, distribuindo amor, um crente cheio de graça, e pode olhar para ele e dizer: esse aí não tem prova não, esse aí está nas alturas. Às vezes ele pode estar passando o pior momento da vida dele. Mas sabe por que ele está daquele jeito? E alguém olha e não consegue entender. Como que ele consegue ter bem-estar? Como que ele consegue estar bem assim? Sabe por quê? Porque ele está na intimidade do Espírito Santo. A paz de Deus nos faz triunfar sobre a ansiedade. Deus tem falado comigo, pessoas que têm vivido extrema ansiedade aqui. Mas a paz de Deus excede todo entendimento, e a Bíblia diz que Deus guardará o nosso coração com paz. Como é que Ana, ela triunfou sobre a depressão, atribulada de espírito, a amargurada de alma, a atribulada de espírito, não comia, mas um dia ela foi num culto como esse aqui, e o sacerdote pegou e disse para ela: vai em paz, o Deus de Israel conceda a petição que ele pediste. Sabe o que aconteceu com ela? Ela foi embora, e o semblante dela já não era mais triste. Mas espera lá, ela ainda não tinha um filho, como que ela não está triste? Porque o Espírito Santo ministrava paz ao coração dela, como que querendo dizer: pode ficar tranquila, que a tua hora de celebrar essa vitória vai chegar. Eu começo a encerrar mais 2 minutos e digo para você: a intimidade do Espírito Santo, oh meu Deus, Ele manifesta os frutos, mas também na intimidade do Espírito, Ele manifesta os dons. Essa é a bênção que Deus tem dado para nós. Dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas, o dom de discernir os espíritos, o dom de profecia, o dom da fé, o dom de operação de milagres. O dom de Deus, a manifestação de Deus. Porque o grande mistério não é somente alguém ser usado para ministrar sobre você. O grande mistério é Deus te envolver e você ser o vaso que Deus vai usar. Ontem estava pregando na igreja, as irmãs são testemunhas, estava pregando na igreja, estava pregando sobre Sansão. E tem um versículo 13, 24 e 25, que o texto diz que o Espírito Santo começou a mover Sansão. Aquela palavra começou a mover significa, era usada em alguns contextos para dizer que alguém que estava tocando flauta, tocando instrumento. Sabe o que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo quer fazer de você o instrumento que Ele possa usar, que Ele possa tocar.
E eu pergunto nessa noite, quem quer ser o instrumento na mão do Espírito Santo de Deus? Fique de pé, por gentileza, meus irmãos. Terá subdiquere me couva sobre couva. Oh Espírito de Deus. Terá basura me quece me couva. Eu vou pedir para Deus uma bênção aqui agora, encerro nesse 2 minutinhos. Eu quero que você estenda as suas mãos aí agora, por favor. Estenda as suas mãos. Eu vou pedir para Deus colocar poder e autoridade. É fogo nessas mãos aí agora. E depois que eu terminar de orar, você vai colocar a mão sobre o ombro de alguém. E você vai ministrar uma oração de 1 minuto. Se esta pessoa estiver enferma, Deus vai curar ela, eu creio assim. Se essa pessoa estiver com um problema, uma causa impossível, Deus vai entrar nesse mistério. E se esta pessoa precisa de uma renovação espiritual, Deus vai derramar renovo nela aí agora. Eu preciso da tua fé aí agora e da tua espiritualidade. Pai, eu quero lhe pedir agora em o nome do teu Filho Jesus Cristo. Onde esta palavra encontrou espaço e achou no coração desse teu servo, dessa tua serva. Eu quero lhe pedir agora, na autoridade, no poder do nome de Jesus Cristo, que o Senhor coloque agora poder, autoridade, uma brasa do teu altar, colocada nas palmas da mão desse teu servo. E no momento que esse teu servo e tua serva colocar a mão no ombro desta pessoa, que o Senhor possa renovar em línguas, que o Senhor possa batizar com o Espírito Santo, que o Senhor possa curar os enfermos, que o Senhor possa libertar se tem alguém oprimido, que o Senhor possa alcançar causas impossíveis agora. Em o nome de Jesus, receba essa autoridade. Escolhe alguém que está aí do teu lado e põe a mão sobre ele e por 1 minuto ministra aí agora. Derande cobla sobre que me ande candarabachande comanai. Ster que plove de que faça calabaçubre que me jargue a massa. Ele pandergue me conto labra sube de refaço como a nobre assai. Oh, olha lá, meu Deus, começou a pegar aqui, hein? Olha lá. O Espírito da profecia já está trabalhando. O Espírito da profecia já está agindo. Deus vai derramar. Deus vai derramar. Deus vai derramar. Eu canto labraçume, canto nebrefácia. Eu te toco com minha graça. Eu toco na sua circulação. Eu toco nos seus vasos sanguíneos. Eu toco nas suas pernas. Eu tiro as constantes dores que tu tens sentido. Derebação de coma na raçúbia, derebação de coma nai, e ministro graça sobre ti, graça na oração, graça na intercessão, porque quando tu abre a tua boca para interceder, para orar, eu me movo, recebe agora, recebe agora, recebe agora. Meu Deus, olha lá, já começou a pegar aqui. É graça, olha aí, começa a buscar. É graça, é amor, é comunhão do Espírito. Recebe. Dá lugar, Gabrielzinho, deixa Deus te usar, meu filho.
Começa a tomar aqui. É poder, é poder. Recebe, recebe, recebe. Meu Deus, pegou, pegou aqui. Ela baixou de comandância. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Era baixando, era bacana bassúria, era baixando, é cara bassúria. Confirma essa graça agora. Começa a batizar com o Espírito Santo e a encher, e a encher, e a encher. Enche o teu vaso, enche o teu vaso, enche o teu vaso, enche, 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 enche. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Como em Pentecostes, vem aqui reinar.